Olá, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Goulart e Gentil em Debate. Meu nome, como vocês já conhecem, porque vocês estão acompanhando o nosso YouTube, nossa página. Meu nome é Kézia Goulart, eu sou sócia fundadora do escritório Goulart e Gentil Advocacia. Hoje a gente está aqui com uma convidada muito especial. O nosso escritório trabalha muito dentro do viés da criança e do adolescente, não com defesa ou de pai ou de mãe, mas muito voltado à criança e adolescente. E, por vezes, chegam clientes nos procurando para resolver questões criminais. E aí, o que já é delicado para a gente, que é o direito de família, ele se torna mais delicado ainda por conta de demandas criminais. E como a gente não mexe com essa parte criminal, como a gente fala, cada um tem que fazer aquilo que tem a sua especialidade para melhor atender ao jurisdicionado, a gente tem nossos parceiros criminais e hoje a gente está recebendo aqui uma delas para falar sobre as questões que envolvem a proteção da criança e do adolescente, não é, Cris? Pois é, Késia. Olá, boa tarde, ou boa noite, bom dia, na hora que você estiver nos assistindo. Sou Cristiane Le Gentil, também uma das sócias fundadoras do Goulart e Le Gentil Advocacia. Estamos aqui hoje porque, como a Késia disse, né, as demandas familiares, elas muitas vezes não se restringem somente a questões que envolvem guarda, convivência, pensão, divórcio. Por vezes, alguns conflitos familiares, eles acabam envolvendo questões de violência, de abandono, de medidas protetivas, de questões de exposição indevida, né, questões que tocam outras áreas do direito, em específico, nesse caso, o direito criminal. Então nós estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, como a Kézia falou, estamos aqui com a doutora Bianca Alves, ela vai conversar conosco sobre esse tema. Ela é advogada criminalista, pós-graduada pela Escola da Magistratura do Rio de Janeiro, que é a EMERGE, e em Ciências Criminais pelo IEP do MPRJ. Ela atua há mais de 20 anos na área jurídica, com experiência no Tribunal de Justiça e no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. É também membro da Comissão de Direito Penal da aba RJ, fundadora do perfil no Instagram Justiça Underline Delas, e é diretora executiva do Instituto Justiça Delas, né? Além de ser professora da PUC Rio e coautora do livro Violência Doméstica, Histórias de Opressão às Mulheres. Bianca, seja muito bem-vinda ao Goulart e Gentil em Debate. É um prazer estar aqui com você. Obrigada por ter aceito o convite. Tenho certeza que vai ter muito a colaborar conosco. Eu que agradeço o convite de vocês, são 2 parceiras incríveis que atuam aí no direito de família. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, agradeço muito. Ah, que bom, a gente que agradece, né, o Cris, a presença aqui da Bianca. Enfim, esse tema, junto com o podcast que a gente fez com a Amanda, né, psicóloga, eu acho que é um tema muito sensível, porque as demandas familiares, né, as pessoas acham que família envolve só alimentos, guarda, convivência e divórcio. E muitas vezes transcende a questão familiar, né, e envolve realmente uma possível violência ou até uma violência instaurada contra a criança e o adolescente, né, o filho daquele ex-casal. E às vezes não é só uma questão de um não entender que o fim da conjugalidade não significa o fim da parentalidade. É de fato colocar o seu filho e sua filha em risco. Então, assim, Bianca, o que você vê mais acontecendo, né, em situações de ruptura familiar que chega para você mais entrando nesse âmbito criminal? A gente normalmente tem muitos processos envolvendo, obviamente, a parte de violência ligada à mulher, né, a gente sabe que tem sempre, às vezes acontece de ter a violência, uma agressão, principalmente naquele momento de ruptura ali do divórcio em si, mas ultimamente eu tenho percebido um aumento, de casos ligados ao criminal envolvendo criança e adolescente. Eu acho que também teve um avanço da legislação no que diz respeito à proteção da criança e do adolescente, só que esse avanço da legislação, ele não veio junto com um posicionamento seguro do judiciário. Uhum. A gente até estava comentando, né, antes do podcast sobre isso, que infelizmente
As crianças e os adolescentes estão mais vulneráveis do que as mulheres hoje em dia, apesar de ter uma legislação muito parecida, porque a legislação que protege as mulheres, a Lei Maria da Penha, se você olhar as medidas protetivas para as crianças e adolescentes, são parecidas, inclusive, Sim. Uhum. né? Mas, infelizmente, assim, é uma criança que ainda não pode verbalizar, que não pode dizer, não pode abrir a porta, que a gente fala que não pode abrir a porta e sair de casa, né? Eu sei Uhum. que muitas mulheres também têm dificuldade, eu não estou minimizando as dores das mulheres Com não, pelo toda amor de Deus, certeza. mas eu estou dizendo que criança e adolescente, tem uma hipervulnerabilidade, que eu acredito que tem uma hipervulnerabilidade e que a proteção deveria ser maior do que é hoje em dia. A gente tem que levar em consideração que a maior parte dos crimes são cometidos contra crianças, são cometidos no interior das residências. Uhum. E muitas vezes, aliás, a maior parte das vezes por pessoas conhecidas. Uhum. Pais, padrastos, aí, independente de gênero, tá? Uhum. Uhum. Padrastos, vizinhos. Então, a gente precisa ficar atento quanto a isso, tá? Uhum. E numa situação de perigo, eu sempre falo, eu acredito que o melhor seja resguardar aquela criança. Eu sei que tem a questão da convivência, estou falando aqui com 2 advogadas familiaristas, eu entendo tudo isso. Mas se a gente tiver alguma dúvida, é melhor que esse estudo seja feito rápido Verdade. e que essa criança seja afastada do convívio. Por Isso. que disso? Principalmente em casos de abuso sexual Uhum. e que, né, estupro, os delitos sexuais no entorno, se a gente estiver deixando essa criança conviver com o agressor, Uhum. isso pode ser uma conta que não vai ser paga depois pelo Estado, É entende? É um isso. trauma para o resto da vida e não tem conserto É isso. exatamente Então, isso. eu acho que o principal é que a gente precisa olhar com mais atenção para criança e adolescente vítima. O olhar não tem que ser para o pai, não tem que ser para a mãe, tem que ser para a criança. É a Isso minha, aí. assim, a minha forma de pensar, mas Sim. infelizmente, e digo isso assim, eu não tenho problema de dizer, a gente tem uma brecha aí no judiciário, mesmo com uma vara especializada, a gente tem uma brecha de falta de atenção nesse quesito, tá? Eu acho que precisa ainda avançar bastante. É, a gente até fala muito isso, né, Cris? A gente não assina o contrato com a criança ou adolescente, né? Por ele ser menor, incapaz. Mas a nossa atuação ela é resguardada para aquele filho, para aquela filha. E essa tem que ser a atuação daquele que atua com direitos de família. Se a gente não tiver esse olhar cuidadoso à criança, é muito sério o que a gente venha colocar numa petição, o que a gente venha conversar com um juiz. A gente tem que pensar, a gente tem que analisar de fato, analisar o perfil, todo o contexto ali. Então não dá para, o pai chegou falando que a mãe tinha alienação parental porque não quer deixar eu ver, tá? Mas às vezes você desvenda, existem coisas ali por trás que de fato fazem com que aquela criança não queira conviver de forma adequada com aquele pai, ele se sente às vezes oprimida na casa dele. Ao contrário também acontece, né? A maldade, ela não tem gênero, a maldade ela Exatamente, existe, né? E o que a exatamente. gente percebe é justamente isso, sabe, Bianca, assim, o judiciário sendo omissivo em algo que ele poderia ser mais ativo. E aí não entra só a lei, entra todo o procedimento, que é o que a gente sente, assim, que as coisas demoram a ter a solução. Então, assim, a criança sofrendo eventualmente um abuso, tá, vamos afastar. Mas aí o processo dura 3, 4, 5 anos, aí você É, não não tem a pode. resposta, né, Uhum. para a sociedade. Então, a gente tem um problema, talvez não da lei, como você falou, a lei ela é muito respalda muito a criança e adolescente, como respalda a mulher, e a gente tem que entender num contexto que são talvez os mais vulneráveis nessa relação, né, familiar, e a gente também tem uma demora na aplicação da lei e aplicação correta. E aí a gente não pode ter preguiça, né, Cris, quando a gente atua com criança e adolescente, seja o advogado, seja o Ministério Público, que também tem a sua grande participação nas varas, né, de proteção da criança e adolescente, varas criminais, e o advogado, o juiz, o serventuário. Então é muito sério isso que envolve o hipervulnerável, como você falou, né, Cris? Com certeza, até porque, Kézia, como você falou, né, a questão da falha, da omissão, mas a própria demora, a morosidade também é uma falha, porque
a criança ou adolescente está num período ali de formação psicológica, moral, né, e ela tem no pai e na mãe a figura de proteção, né, são as pessoas em que ela se espelha, em que ela se sente segura. E aí quando você se Sim. coloca num âmbito de conflito, onde há conflitos, e aí eu digo não só violência contra criança e adolescente, violência entre os pais também, né, a criança que presencia, né, Bianca, atos de violência física, verbal, patrimonial, são coisas que isso marca a vida da criança. Então, quando a gente atende as famílias que chegam com histórico pra gente, de que a gente vê que a criança está sendo atingida, a gente, do ponto de vista do direito de família, a gente orienta para que aquela criança seja poupada, para que a criança seja colocada, por exemplo, numa terapia, faça um acompanhamento psicológico, né? Que a criança seja poupada de detalhes processuais, né? Porque às vezes os pais, olha, eu vou contar para minha filha o que está acontecendo no processo. Que idade tem essa criança para entender do ponto de vista jurídico, né, a extensão disso? Então, e aí os crimes, assim, eu percebo que acabam acontecendo justamente porque os pais perdem, né, a noção, né, os responsáveis, seja quem for, não só pai e mãe, mas todas as pessoas que estão no núcleo familiar daquela criança, perdem a noção do que está acontecendo. Então a gente vê essa questão da conexão de família com o criminal, sobretudo na questão de violência doméstica, né, quantas parcerias a gente faz, olha, eu fui vítima de violência doméstica, então a gente vai te encaminhar também para ser atendida Uhum. né, porque também é outra coisa, né, Bianca, procurar orientação jurídica especializada. Não É um adianta eu querer problema. atender, né, no ponto de vista da família e criminal. Eu preciso estar focada no meu trabalho, da qual eu me especializei para atender, Isso né? aí. Porque a gente está lidando com vidas, com famílias, com coisas muito graves, assim, que às vezes a gente vê diante dos nossos olhos. E aí, como você falou, Kézia, a atuação conjunta, uma responsabilidade do judiciário, do Ministério Público, que eles atuam nos processos criminais, mas nas nossas ações especificamente, às vezes é só um divórcio, mas o MP tá ali porque existe um filho menor de idade, Isso aí. né, naquela ruptura. Então o MP tá como fiscal da lei, e tem que ser fiscal da lei mesmo, não é só um mero participante, tem que estar fiscalizando, tem que estar observando se os direitos daquela criança, do adolescente estão sendo preservados ou se está sendo prejudicado, né? Então, eu acho que a gente tem uma série de fatores que devem ser observados nesse âmbito familiar e criminal. Eu fico assim também pensando que a morosidade, além de ser uma morosidade da justiça criminal, também o juízo de família muitas vezes é moroso Muito. e acaba aumentando o conflito, Com toda Sim. sabe? certeza. Porque assim, se você tem um processo que ele dura um determinado, que é aqueles pontos, né? Vai ter o estudo, vai ter que Uhum. vocês são especialistas e podem falar mais, mas que ele termina É isso. e que há uma decisão que englobe toda a questão da convivência de forma pormenorizada, porque Uhum. esse é o grande problema, que as decisões são muito abertas Uhum. e acaba que assim, tem que usar o bom senso, mas as pessoas estão ali num conflito. Então, se existisse bom senso, elas estariam fazendo um Estariam. acordo Sim. e não estariam Exatamente. nessa situação de conflito. Então, eu acho que essa morosidade também do juízo de família, muitas vezes, e aí existem, óbvio, a gente já sabe, né? Trabalhando aqui, a gente sabe exatamente quais são os cartórios que são mais morosos, que não Hum. são, eu não venho aqui falar, mas assim. A gente sabe que precisa ter uma resposta também do judiciário para olhar isso, olha, quais são né, as varas de família que estão com atraso nesses processos, vamos ou abrir uma outra vara, ou vamos redistribuir, ou vamos fazer de uma forma que fique melhor, para que isso também não aumente o conflito, porque a minha percepção é de que o processo que dura muito tempo, o conflito vai Escalonando, com escalonando, certeza. Vai. tá? Isso é uma coisa. É óbvio que o juízo criminal também precisa dar uma resposta rápida, Sim. mas na maior parte das vezes, até digo, ele até dá uma resposta muito mais rápida do que o juízo de família. Uhum. Sim. O problema que eu vejo no juízo criminal hoje, por exemplo, é que a gente tem o estudo, por exemplo, nas varas especializadas, né, na vara especializada de criança e adolescente vítima. Uhum. Tem o estudo ali que acontece, e muitas vezes, se for um caso, por exemplo, que seja só de violência psicológica, um caso assim, há uma demora, mas não por conta do servidor que está ali, mas é porque é muita demanda É. mesmo. Sim. Então, precisa ver essa forma de organização, dividir melhor para que tenha uma resposta mais rápida, justamente o que a Kézia falou. Se a gente tiver uma resposta mais rápida, não prejudica a convivência, que é importante, com ambas as partes, quando é possível, Isso obviamente, aí. e também afasta a criança, muitas vezes, daquele perigo que está acontecendo ali dentro daquela Sim. casa. Então, se você afasta, mas logo depois tem um estudo para verificar a situação, acho que seria mais
mais fácil. O problema é que às vezes demoram 6 meses, Sim. Exato. 7 Muito e até meses. mais, né? Muito É. mais. E assim, quando há um afastamento para se averiguar o que está acontecendo no âmbito familiar e demora muito, esse tempo não é recuperado, porque a criança muitas vezes perde a identidade, o vínculo afetivo. Então, depois, vamos supor, né, foi feito um estudo, foi verificado que não houve nenhum crime ou que não há nenhum tipo de risco para a criança, que ela pode ser reinserida naquele âmbito familiar, do pai ou da mãe. Mas já passou tanto tempo que para a criança ter de novo no outro uma A identidade, né, a convivência fica convivência comprometida fica com o pai. comprometida. E aí envolve tudo aquilo, né, de ter uma pessoa ou o judiciário determinar uma convivência assistida, né, e o genitor ou Uhum. genitora se acha invadido de ter que conviver sempre com alguém olhando, e isso tudo é resultado de uma demora de uma resposta que a gente às vezes não tem. Então, investigou, não tem nada, pode retomar a convivência. Mas aí já passou 1, 2, 3 anos, a criança não viu mais o pai ou a mãe, É um perdeu o contato, absurdo. né? Então, assim, e a gente não pode colocar a culpa em uma pessoa, é o Não, sistema, É o né? é o sistema, eu sistema. não estou Então, de forma sim. alguma, eu acho que é um sistema mesmo. Acho que é óbvio que a gente sabe que tem cartórios mais morosos, juízes mais comprometidos com a celeridade, a gente sabe disso, Sim. mas é um sistema todo que precisa ser revisitado aí para evitar, porque eu acho que isso, assim, de uma certa forma, diminuiria o número de ações na justiça criminal, inclusive, na minha Uhum. percepção. Assim, as resoluções no juízo de família dão uma certa paz, uma certa segurança jurídica mesmo para os pais. Uhum. E aí diminui o conflito, porque muitas vezes o conflito é na entrega, na hora de pegar, de buscar, na hora de marcar, na hora de ter uma questão de férias, uma discussão. Uhum. Então, assim, é o que eu percebo na área criminal, que vem para Sim. mim, né, ali as coisas. E como você falou, que cada um tem que ver a sua especialidade, eu acho muito importante. Lembrando que os prazos criminais são totalmente diferentes dos Totalmente. cíveis. Uhum. Totalmente. Então, muitas vezes a gente pega colegas que vão se aventurar no criminal, os recursos são diferentes, tudo Uhum. diferente, até em medida protetiva mesmo, Uhum. e que depois a gente pega, por exemplo, medida protetiva indeferida, sem respaldo, e aí depois a gente vai olhar e fala, poxa, mas ele, né, E deveria ter feito consertar o dessa erro, né? forma, consertar o erro do colega lá na frente, e às vezes não dá nem Não para dá tempo. consertar. Uhum. Uhum. Não dá nem para consertar. Então, já é difícil. O criminal Uhum. já é difícil. Você conseguir. As pessoas falam que é muito fácil conseguir medida protetiva. Não é Não é. fácil. Não é Uhum. fácil. Já é complicado. É. Se você ainda pega um mau profissional, uma pessoa que está atuando de maneira errada, complica mais ainda. Então, acho que cada um tem que procurar realmente. Óbvio que tem as questões de você simpatizar, de você gostar do profissional, da forma como ele trabalha. Isso tudo tem que ser levado em consideração, mas tem que procurar profissionais que estejam aptos a trabalhar com aquilo, Exato, né. sobretudo numa vulnerabilidade enorme, né, de uma criança adolescente. A gente tem casos assim, né, aqui em parceria com o escritório, e às vezes eu conversando com a Bianca, ela falou: "Não, porque eu fiz um recurso e não sei se é sentido estrito, acho que esse é o nome". Aí, gente, eu não ouço isso há muito É, tempo. desde a época da Na faculdade. época da faculdade eu É, ouvia isso. Mas é porque isso, assim, a gente tem hoje, né, o profissional do direito, antigamente era o advogado da família. É. Ele pegava tudo da Uhum. família. Porque a gente tinha uma sociedade talvez menos plural, como a gente tem hoje, né? Então, acho que isso influencia muito. E aí o que eu percebo é isso, às vezes chega o cliente pra gente e fala, não, mas eu queria que você fizesse criminal, mas se eu fizer o criminal, eu vou ferrar sua vida. Eu não É. posso fazer isso. Isso tem que estar muito assim, é bom para você. A gente sabe que tem um custo, né? Que é tudo não é barato. A gente entende tudo isso. Mas ao mesmo tempo, em situações muito vulneráveis, e aí quando envolve, você bem falou algo que assim é perfeito. Mal ou bem, a mulher, claro que guardadas as devidas proporções de uma violência patrimonial e tudo mais, ela consegue abrir a porta de casa e sair. A criança não consegue abrir a porta de É. casa e sair. E eu acho que o pior disso é quando a criança também não sabe que ela está sofrendo um eventual abuso, uma eventual questão de violência. E eu gosto, assim, eu não me casei com o criminal, embora a faculdade a gente fique encantadíssimo com o direito todo mundo criminal, fica um todo mundo pouco, fica, o que é maravilhoso. Mas eu adoro ver canal de investigação criminal, eu acho muito interessante, adoro ver júri. O último agora que eu vi foi o do Henri Borel, foram vários dias antes de dormir ouvindo, que eu acho muito interessante.
E em muitos relatos que a gente vê em processos, né, em julgamentos, a gente vê muito a questão daquela criança que, quando foi vítima, ela não teve força para dizer assim: eu fui vítima. Até porque eu acho que ela nem sabia que ela era vítima. Aí no futuro, 10 anos depois, 15 anos depois, dá um gatilho. Dá. E aí ela fala: Isso é complicadíssimo. é isso. Então, Isso é dentro da complicado. sua atuação, né, existe algumas atitudes que você percebe que tá sofrendo um abuso, tá sofrendo uma violência, você chega a perceber Vou te isso? dar um exemplo há pouco tempo, né? Uma cliente minha me ligou, ela tem já demandas em família com uma colega igual vocês, uma outra parceira. E ela me falou que o filho estava chegando em casa, se tremendo todo, vomitando. Então, são alguns indícios, assim, de que alguma coisa não vai bem na casa, na residência paterna. Uhum. E pedindo muito para ficar com ela, ficar com ela, ficar com ela. É quando ela teve lá no escritório com essa criança, a criança não parava de piscar. Ela estava com tipo Um tique, um né? tique nervoso. Uhum. Né? Isso são sinais, assim, que você aparentemente. Talvez, e é isso também. O judiciário não. Antes, você vai pedir a medida protetiva, se não tiver um estudo, alguma coisa, o judiciário vai dizer: ah, mas isso aí, será que isso aí é violência mesmo que a mãe quer reverter? A Hum. convivência ou a Aham. guarda? Então, também tem essa questão que você fica ali O criminal querer empurrar pra vara de família algo, né? tipo, a VECA tem uma coisa que é: aqui não é instância recursal da vara de família. Uhum. Eles só faltam escrever isso. Hum. Falar, eles falam, mas só faltam escrever. É. E são Hã. vários juízes lá, não Hum. é só um juiz, são vários juízes. E eu sempre falo o seguinte: a gente tem uma legislação que protege a criança. Se há um indício, e nesse caso, para mim, tinha um indício forte de que a criança estava sofrendo algum tipo de pressão psicológica, e aí depois ele acabou me contando que o pai dele falou que se ele recebesse alguma intimação da mãe, que ele ia bater, que ele ia chegar lá no final de semana, ele ia bater nele sexta, sábado e domingo. Que horror, gente. Então, assim, Que se isso aí suplício. não é violência, mesmo uma ameaça de Acho que violência, até pior. porque a criança É. fica morrendo de medo A semana Sim. inteira. a semana Sim. inteira. Ele, para prestar depoimento, ele fica morrendo de medo. Coitado, gente. Entende? Absurdo. É um temor, assim, que e você fica, eu, assim como a Cris, a gente é mãe, a gente se coloca naquela situação que também é uma situação que mexe com a gente, Uhum. obviamente, né? E você fica pensando: poxa, por que que o judiciário também não tem esse olhar, muitas vezes, que precisa ter, né? Eu acho até que o estudo do judiciário é bom, mas muitas vezes, assim, pega uma parte só Só. Sim, daquela situação. sim. Então, toda vez que eu vejo uma situação dessa, eu falo: olha, a gente precisa ir na delegacia, isso é fato. Sim. Se vai, e eu sempre preparo o cliente. Se isso vai virar uma ação penal, se não vai virar, é uma outra questão. Se a gente vai conseguir uma medida protetiva, é uma outra questão. Mas como é que você vai dormir pensando que seu filho está vivenciando isso Uhum. sem fazer nada? Uhum. Eu Exato. acho que também você tem que ir por partes, assim, você não pode, óbvio, se você está percebendo, você como profissional, que é uma denúncia falsa ou que tem poucos requisitos para você também tem que resguardar a sua cliente, Uhum. Uhum. para evitar um futuro problema para ela. Uhum. Mas no caso que uma criança quer falar o que está sofrendo, o que aconteceu, e você está disposto a ir lá e conversar, e você vê o indício de uma violência, a indicação é que você vai na delegacia, sem sombra de dúvida. E isso eu estou falando independente, se você está com o pai ou se está com a mãe. Com Aí a Sim. gente está certeza. falando na proteção da criança e do Isso aí. adolescente. Uhum. É É, isso. é Entende? isso. Então, se a criança está em sofrimento psíquico, a lei em Riborel também protege a criança de violência psicológica, não é só Exato. violência física. Uhum. Isso é uma coisa que também lá atrás se falava muito na Lei Maria da Penha, mas ele nunca me bateu. Eu falava assim: gente, não precisa só bater. Não. É pressão psicológica. Tem coisas muito piores até do Sim. que você dar um tapa na cara de uma Ah, eu também pessoa. É acho. porque é mais velado, né? Até do É. ponto de vista externo, né? Uma violência física que deixa marca, né? As pessoas ao redor podem observar. A psicológica, a pessoa não consegue expor. Você que tá de fora, você às vezes não consegue identificar que aquela pessoa tá sofrendo uma violência É psicológica, isso. né? Nem patrimonial. E uma Porque criança, muito criança, menos. você tem que ficar muito atento aos Sim, sinais. sim. Como pai, como mãe, ficar atento aos sinais. Se a criança está voltando chorando muito, como é que ela está, o que está acontecendo. Colocar imediatamente, se possível, numa psicóloga, no Com psicopedagogo. certeza. Aí outro dia minha cliente: mas eu tenho plano, poderia ser só do plano, porque eu estou sentindo. Cara, coloca na do plano, coloca em algum Sim, Coloque em lugar, algum sim. lugar, é preciso exato. você agir.
Exato. antes que depois vire um problema maior, né. Até porque os profissionais de psicologia têm uma forma de conseguir extrair da criança de forma lúdica, né, assim, tem os né, a Os metodologia própria, mecanismos, né. a gente conversou com a Amanda, com a psicóloga É, também aqui no podcast, e isso é muito legal, porque a gente, do ponto de vista jurídico, a gente não sabe conduzir, né, justamente por isso tem equipe técnica do tribunal, tem psicólogo, assistente social, porque isso tem que ser feito da forma correta, né. E então, assim, essa questão de psicólogo, Bianca, você falou que é muito importante, a gente sempre fala com os pais, tanto pai e mãe, quando procuram, estão passando por um conflito familiar, quanto a criança. A gente orienta, coloca num acompanhamento psicológico, se for pelo plano, ok, tentar até pelo SUS, né, pelo acompanhamento da é. Até unidade. um parêntese, a gente não fala muito disso, mas as faculdades de psicologia, Hum, elas têm um estágio que os Tem, futuros a PUC psicólogos eles tem. têm que fazer. Então, assim, por exemplo, aqui em Niterói, eu já fiz terapia no Maria Tereza, e uhum, é um preço simbólico. Eu não sei se hoje está cobrando algum hum. valor, mas tem. Maria Tereza, tem A Estácio, tem a Anguera, UF, tem não, a Anguera. sim. Então, ainda assim, tem preços populares. E assim, eu lembro que eu fui assim numa semana, na semana seguinte já me chamaram. Eles Então, fazem. eles fazem. Então, tem o SUS, tem o Hum. plano de saúde. Ah, mas aí não é mas é Melhor do alguém, que né? nada. É, É alguém sim. que está Que possa te escutando. ajudar e possa ajudar a identificar algo que você às vezes não está E conseguindo, olha né. só, a É conduta isso. omissiva também, muitas vezes é penalmente relevante, É então você verdade. precisa fazer alguma coisa. Sim. A conduta de ficar em casa esperando que aquilo, "Ah, mas eu não tenho certeza, o que que eu vou fazer?", cara, coloca na psicóloga, vê, procura os Uhum. mecanismos adequados, porque esperar sentada e ver o que que vai acontecer pode dar um problema muito mais sério. Sim. Pode Hum. ter uma violência mais séria, porque assim como tem ciclo da violência contra a mulher, tem também contra a criança e adolescente. Uhum. Então a gente precisa perceber isso e também exigir que sejam cumpridos, né, a Uhum. questão do judiciário, exigir que a delegacia também cumpra a parte Uhum. dela. Assim, eu acho que, falta um pouco de conhecimento das pessoas em geral sobre Uhum. criança e adolescente vítima, acho sim Uhum. que falta, mas também acho que, muitas vezes as famílias ficam, eh, escondem o Uhum. cometimento do crime. Eu já Sim. tive casos, por exemplo, de uma moça que me chamou, ela tinha denunciado quando ela tinha 16. Uhum. E aí passou o processo, o inquérito, não sei o quê, e há pouco tempo ela ligou para mim dizendo que tinha sido chamada por uma tinha recebido uma intimação, nem lembrava. Com Uhum. certeza ela lembrava, né, mas Sim. assim, ela falou para mim que não lembrava Hum. direito, Hum. e que estava muito preocupada, muito Uhum. tensa, e aí conversei com ela e tudo mais. Ela falou: "Se fosse hoje eu nem denunciaria, porque isso causa uma dor muito grande para a família". Tem toda essa preocupação Tem. também, do que vai causar, principalmente quando é adolescente, do que isso vai causar para os meus pais, do que Sim. como é que vai ficar minha família. Às vezes a família se volta contra o adolescente, então é Exatamente. complicadíssimo. São coisas assim que tem muita questão de psicologia, Tem então a gente muito. precisa estar também abraçada com a psicologia, assim, não pode andar sozinha, né, o Sim. judiciário Não. só você, advogado, andando lá e tentando convencer a sua cliente de fazer alguma coisa. A cliente também precisa entender que precisa ter a terapia em conjunto, é Tem, com certeza. importante. Não, e essa questão que você falou, a criança entra num verdadeiro conflito, né, assim, de: "Poxa, eu não vou estar sendo leal ao meu pai se eu contar para minha mãe o que aconteceu, eu não vou estar sendo leal à minha mãe se eu contar para o meu pai o que aconteceu", né. Então, assim, eles não identificam e quando identificam se estão sendo vítimas, às vezes, de algum tipo de violência, têm a dificuldade, por medo de magoar o outro, por medo de: "Se eu contar, meu pai vai ser preso, minha mãe vai ser presa", né. Então existe a cabecinha deles fica, de certa forma, perdida. Mas o que você falou, Bianca, era até uma das perguntas que a gente ia fazer, a orientação é procurar, acho que um profissional especializado para Sim, orientar, sim, e porque se ir à delegacia, a pessoa pode ir sozinha, claro, mas eu acho que o acabou. acompanhamento de um profissional especializado faz toda a diferença, né. Gente, não vá à delegacia sozinho, Sim, por favor. Agora eu dei exatamente. até um recado. Exatamente, Não vá à então. delegacia sozinho, porque é complicado. Primeiro você tem que conversar com essa cliente antes de levar na delegacia, verificar se aquilo mesmo é o caso de comparecer à Uhum, delegacia. Em muitos casos, eu até prefiro fazer notícia de crime, uhum, tá? Para explicar melhor. Quando são casos, por exemplo, que envolvem muita documentação, muitos detalhes, às vezes é melhor você fazer uma notícia de crime do que
especificamente já chegar na delegacia com a sua cliente. Então, Uhum. eu tenho as minhas estratégias, cada um tem a sua. Cada Uhum. profissional, e longe de mim querer ensinar qualquer Sim. profissional a atuar. Mas é importante que o cliente saiba que ir à delegacia sozinho não é legal. Muitas vezes, Uhum. assim, você vai fazer um pedido de medida protetiva sem a documentação adequada ou sem a Uhum. oitiva daquele menor, e pode ser que lá na frente seja indeferido, enfim. Tem uma série de situações que podem ocorrer e que não é muito bom você ir sozinho realmente, assim. E sempre, de repente, se está com um advogado de família, tentar entrar em contato, como a gente faz, né? Entrar em Uhum. contato um com o outro para ver a melhor estratégia de atuação, porque também Uhum. tem isso. Se existem processos que estão na vara de família, você precisa conversar com o advogado familiarista também. Atuar Uhum. sozinho também não é uma boa Uhum. estratégia, né. É, porque vai ter Então impacto, né, tem. num processo e em outro. E, Bianca, nesses casos, assim, como você vê, a atuação do conselho tutelar? Você vê que há uma atuação, boa, ampla, ou você não percebe que faz muita diferença, se as pessoas procuram, não. Depende do conselho tutelar, Eu ia falar isso. sinceramente. Mas tem alguns que eu percebo que têm atuação boa sim, Uhum. tá. Que chama, tem alguns que as mães relatam que vão, ou os pais vão ao local, conversam e tudo, e depois não sabe nem o que que aconteceu depois. Sim. Mas Uhum. tem uns que, assim, mantêm um acompanhamento do caso, Uhum. que eu acho que Uhum. é importante, tá. Quase todos os casos que a gente chega na delegacia tem encaminhamento para o conselho tutelar, assim como tem para o IML para fazer exame de corpo de delito, Sim. tem Uhum. encaminhamento ao conselho tutelar. Uhum. Então, acho que é importante Uhum. cumprir as etapas processuais, assim, Sim. Uhum. inclusive ir ao conselho tutelar também. Uhum. Só que nem sempre há um direcionamento, assim, uma orientação boa no conselho tutelar. Mas, de fato, por exemplo, eu já tive casos de clientes minhas que estavam com problema com adolescentes em casa, Uhum. adolescentes que estavam abusando Uhum. ou até agredindo os pais, né? E Uhum. eu falei, cara, procura o conselho tutelar. Eu acho que talvez você possa ter um direcionamento, Sim. Uhum. sabe? Eu acho que é um primeiro passo ali, muitas vezes, Uhum. ou até o cumprimento do ofício da delegacia, que é importante fazer também. A gente tem, acho que hoje, uns 3 ou 4 casos que envolviam o conselho tutelar de denúncias, né, feitas ou uma denúncia a gente teve um que foi a denúncia do colégio, feita Uhum. para o conselho tutelar, a gente até ficou meio chateado com o colégio, porque apenas noticiou a genitora sobre o que estava acontecendo, enquanto o pai também deveria ter sido Com noticiado, certeza. né. Acho que o papel também do colégio acaba sendo a proteção da criança. Bom, não tem nenhuma medida protegendo no sentido de afastar o pai ou a mãe desse convívio, ambos têm que ser solicitados. Sim. E ele recebeu no processo, a gente viu no processo, acho que foi no ano passado, outubro, novembro do ano passado, a gente soube que ela fez essa denúncia, o colégio tinha feito através do processo de família, assim, hora nenhuma ele foi comunicado. E aí todas as vezes que ele vai no colégio agora ele fala: "E aquela denúncia que fizeram, né, no conselho tutelar, deu em quê?". "Ah, não, nós não tivemos nenhum retorno". "Ah, vocês também não procuraram saber?". E a gente tem outros casos de pessoas que foram em conselhos tutelares diferentes, né, esse era um outro de outro lugar, o outro de outro, quer dizer, 3 Uhum. diferentes, e os 3 não deram em nada, assim, não seguiu, assim, nem como, assim, uma devolutiva: "Ó, encaminhamos para o Ministério Uhum. Público, percebemos que isso não era uma questão relevante, que isso tinha a ver com vara de Não, família". tem alguns que ficam parados É mesmo, é a minha isso. percepção que eu tenho. E acho que é mais uma forma de a criança não estar sendo protegida. Mas Uhum. é aquilo que a gente Tantas estava falando desde o início, não tem uma proteção não efetiva. tem, não tem. Infelizmente não tem. Por isso que muitas vezes acontecem crimes assim É bárbaros, isso. Uhum. entendeu? Que acaba realmente na morte de uma criança ou de um adolescente, Exato. por omissão. Uhum. Por isso que assim, se você está com uma criança com uma situação de violência, que você está achando que tem uma situação de violência, está pensando e tal, leva na terapia, vê se realmente tiver, olha, está acontecendo alguma coisa, é melhor realmente, né, Uhum. conversar com o advogado criminalista e ir na delegacia, porque, sim, você pelo menos vai ter uma investigação, entende? Uhum. E você, assim, ninguém responde por denúncia falsa, isso é que eu quero deixar claro, porque a gente também vai entrar nesse assunto, ninguém responde por denúncia falsa se tiver o mínimo de indício de um abuso ou Uhum. ou Uhum. de uma violência. O que você peca, às vezes, é por omissão.
Sim. por estar se omitindo no seu dever de cuidado, que é o cuidado que o Sim. pai e a mãe, você é garantido, você tem esse dever, né, Uhum. dentro, é um dever que lhe é concedido para criar aquela criança, então você precisa ter esse resguardo com aquela criança, com aquele adolescente. Você está verificando que tem uma situação ali de abuso clara, de violência e tudo mais, conversa com o advogado. Se o Uhum. advogado falar para você: "Vamos à delegacia", tem que ir para a delegacia, sem sombra Uhum. de dúvida. Uhum. Porque senão isso pode escalonar, e aí tem uma violência física, uma violência maior, se é que já não aconteceu a violência física, porque às É, vezes já acontece, e as Uhum. pessoas normalizam espancar a Uhum. criança Uhum. por correção, loucura, né. né, Uhum. mas eu é porque ele precisa aprender, gente, ninguém aprende com paulada, Sim. sabe. A gente está em 2026, a gente precisa aprender com isso. Exato. Uhum. Tá? Então, assim, se você está vendo que tem uma situação de violência, que tem uma reiteração daquelas condutas agressivas, daquelas falas agressivas, procura um advogado, conversa com o seu familiarista, conversa com o seu criminalista e vai à delegacia para Isso aí. denunciar. Eu acho que não tem que deixar para lá, sabe? Pois Porque depois aquilo escalona e pode sim levar à morte da criança. A criança é um serzinho magrinho, pequenininho, muitas Uhum. vezes, frágil, Uhum. nem sabe? entende o que está Nem acontecendo. entende o que está acontecendo. São pessoas que muitas vezes são psicopatas até, e a gente está Sim, convivendo aí em sociedade e nem sim, sabe o que está sim. acontecendo, né. Com Outro certeza. dia me ligou uma pessoa falando: "Cara, é um vizinho meu, mas eu nunca ia imaginar que", falei: "Gente, mas, Hum. as pessoas não têm criminoso não tem cara de Exa criminoso isso não". que isso que eu ia É, você falar. precisa tomar um cuidado também, porque a gente fica rotulando e aí muitas vezes deixa de denunciar porque acha que tem cara de bonzinho, Sim. não é assim. "Ah, ele é tão legal, mas ele não, ele é super amigo de todo mundo aqui, ele ajuda a É, gente, ele" e é isso, pode ser também uma forma de acobertar até sim. mesmo a O que ele é prática de pra um crime, é. não, e justamente pelo fato dos crimes acontecerem nessas questões familiares no âmbito interno da residência, e as pessoas terem medo de denunciar, as próprias pessoas que são vítimas às vezes têm medo, é que há a obrigatoriedade, por exemplo, de síndico, né, pessoas de condomínio de Com denunciar, de certeza. informar a autoridade policial o que está acontecendo. Então eu achei essa questão é uma questão moral, eu acho que não deveria ter uma lei para isso, mas existe a imposição legal para isso, né. É. Então, assim, se eu estou na minha casa no prédio, eu moro em prédio. Se eu vejo que está acontecendo episódios reiterados de violência, né, dentro daquela casa. Eu não tô vendo o que que é, mas eu tô ouvindo e percebendo o que é. Eu acho que é uma questão humana e moral de eu, né, assim, procurar a forma de que aquilo seja sanado antes que aconteça alguma coisa pior. Com Né, é certeza. uma questão humana, mas aí a lei veio e disse: "Olha, é obrigação de síndico, de funcionário de condomínio, de comunicarem, né, a autoridade policial, caso percebam violência doméstica", Gente, né. as pessoas são eu não sei se vocês lembram, teve um caso que eu posso falar porque saiu na imprensa, na Barra, de uma senhora, já era uma senhora de meia idade, assim, devia ter minha idade, não sei, sendo espancada pelo namorado no condomínio da Barra, e as pessoas no entorno é um prédio que é, tipo, dá para escutar bem. Uhum, Todo Uhum. mundo escutou, ninguém chamou a polícia, ela quase uhum, morreu. uhum. Quase morreu. E você imagina uma criança chorando, porque você Sim, pode confundir aquele choro com uma birra, com Sim, uma sim, coisa qualquer. Tô fazendo um paralelo, tá? Uma claro. criança que não, sim. como a gente disse, que não consegue Abrir abrir a a porta de porta e ir casa e sair. embora. Uhum. É uma criança super vulnerável, bem Uhum, pequena. E é isso, a gente passa por essas é, situações que, assim, que é o que eu falo. Se você tem indício ali de que tem alguma agressão, o ideal é que Uhum. denuncie mesmo, sim. Isso sabe? aí. Porque Não é crianças, deixar às pra lá, vezes, não. são salvas por terceiros mesmo, né, então Isso. a É. criança é levada num pediatra no hospital, o pediatra olha, às vezes, a genitália, vê que tem algum indício ali de que houve uma violência ou vê marcas no corpo. A É. escola, a sociedade como um todo, que tá em volta da criança, Sim, professor, se você observa que tem um sinal, seja psicológico, a criança demonstra alguma coisa, né, Uhum. ou que verbaliza, ou que tem sinais no corpo, então é uma obrigação da sociedade como um todo, né, mas a gente sim. precisa ainda avançar muito. Eu sinto que a gente ainda tá muito talvez até por medo, muitas pessoas têm É isso medo. que Eu eu ia vou falar. denunciar e aquele cara que tá batendo na criança ou aquela mãe que tá batendo vai fazer alguma coisa contra mim, né, as pessoas têm muito disso. Mas tem denúncia anônima Anônima, Exato, as também. pessoas têm exato. essa ainda um pouco dessa questão de: "Poxa, mas ele parece gente boa", né, como você falou, É. "eu não É. vou Mas a fazer isso com lei, assim, ele". vamos supor, eu acho assim, o ECA já existe há bastante tempo, mas a lei Henri Uhum. Borel não é tão antiga assim, né, Sim. Sim. jovem.
Então, eu acredito, assim, eu sou sempre otimista Uhum. nessa questão. Eu acredito que a gente ainda vai avançar, que a Sim. Com gente toda ainda vai certeza. pensar Medidas mais em eficazes, medidas. A né. gente tem medidas protetivas muito eficazes, Sim, mas eu acho que está faltando um olhar mais carinhoso do com A certeza. judiciário com a aplicação, criança. né. É, a E isso, aplicação da assim, lei. tirando os pais do roteiro, pensar na criança e no adolescente, Isso aí. sabe? É, É tirar isso. é por isso que a gente fala, a gente não tem que discutir o gênero, a gente tem que discutir o vulnerável que é a criança, se é o pai, se é a mãe, se é a tia, se é a avó, se é o tio, não interessa, é quem está fazendo mal àquela criança. Então essa pessoa deve ser reprimida, quem quer que seja. Ah, mas a criança vai ficar traumatizada se crescer sem o pai, se crescer sem a mãe. Será? Porque se é uma pessoa violenta, ou uma pessoa que não faz bem, que às vezes a violência não é propriamente, como a gente já vem falando, não é física, não é psicológica, é uma violência até mesmo de expor, né, a Uhum. criança. A gente tem hoje a realidade do virtual, a gente não vai conseguir voltar, né? Eu assim, vejo muita coisa em rede social que eu fico, ai, gente, será que se eu tivesse um filho eu faria? Eu acho muito difícil. Ao mesmo tempo, tem coisas que eu acho que é frescura, ah, não Uhum. mostra o rosto, mas aí eu publico a foto, não mostra nada, entendeu? Melhor, é mais Uhum. fácil. Mas assim, eu acho que muitas coisas são exposições assim, 24 horas por dia da vida daquela criança, onde não há uma autorização daquela criança, né? E aí, o Bianca, assim, o que a gente fica muito nesse limite entre o direito de família e o direito criminal. O Estado, para o direito de família, ele deve intervir menos na sua conjuntura familiar, na sua organização familiar, do que você entende como família. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas estão saindo um pouco aí do que de fato é o Estado não se intrometendo na vida. O que você entende e vê na sua atuação que extrapola um pouco do que é permitido, do que é a minha família, eu faço o que eu quero com ela, e que se torna, na verdade, um crime digital envolvendo as crianças e os adolescentes? A gente tem aí umas normas com relação à rede social, hoje em dia ficou um pouco mais rígido, É, né? com o ECA 16 digital. É, o anos. ECA digital também que começou a vigorar Isso, agora, né, então esse ficou ano. mais rígido, depois justamente de crianças e adolescentes estarem sendo expostas de forma, a gente chama, né, adultização, aquelas Uhum. questões todas. Eu acho que a gente ainda precisa avançar, tá? Eu ainda vejo com maus olhos quem usa criança e adolescente como fonte de renda em rede social ou em qualquer outra plataforma. Eu vejo com maus olhos, assim, eu acho que criança não deve trabalhar nessa idade. E, Uhum. e assim, como é que você vai explicar para aquela criança agora a imagem dela está sendo exposta? O que que aquela criança vai te cobrar depois, quando ela Uhum. tiver 18 ou 20 anos? Ela não Sim. tem poder para consentir Uhum. a autorização da imagem dela na rede social. Pra, por exemplo, quando a gente vê aí 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de Uhum, visualizações às vezes. Uhum. uhum. Então, existe um liame aí. Ah, mas eu sou pai dela, eu que entendo que é melhor para ela. Mas espera aí, ela é uma pessoa. Uhum. Você nasceu, você é uma pessoa, você tem Sim. personalidade Uhum, jurídica ali, né? exato. E o que que isso lá na frente, quando você tiver 20 anos, aquela criança quando tiver 20, o que que ela vai achar de você ter exposto ela esse tempo todo numa rede social? Uhum. Sim. Então, eu acho que a gente ainda precisa avançar quanto a isso. Eh, Proibir totalmente também não acho que a gente vai conseguir, porque a internet é muito acessível e todo Uhum. mundo tem, vai ser uma loucura isso. Uhum. Apesar de que existem países que já estão proibindo rede social, por exemplo, até 16 anos, se não me engano, a Sim. Austrália, alguns Uhum. países já estão com decisões mais, assim, firmes nesse sentido. Uhum. E eu acho que, principalmente nessas questões que envolvem litígio, eu Uhum. sempre converso com os clientes, com as clientes, no sentido de não expor a criança, né? Uhum. Porque nem sempre a outra parte ou outro cônjuge vai aceitar aquela exposição, concorda com aquela exposição. Então, também tem essa questão que é importante. A gente Uhum. precisa pensar uma forma de conversar e, às vezes, as pessoas não estão entrando num consenso, então é melhor não expor. Isso aí. Uhum. Tá? Eh, eu acho que o preço é muito alto, inclusive, de você expor uma criança lá na frente, você coloca uma imagem na internet, você não sabe o que vai acontecer. Nossa, Uhum. isso que eu Muitas ia vezes a falar, gente até na aba exatamente. dava palestra
para conscientização em escola e tudo, eu sempre falava: "Cara, não coloca imagem na internet, nem na rede social, principalmente imagem íntima", a gente falava muito para Sim, adolescente, Uhum. porque você colocou ali, você não sabe o que que aquilo vai dar. A gente sim. teve e também tem as outras questões, tem questões de adulteração de imagem, Exato. então tem tantas coisas já que Sim. existem, para que que você vai facilitar Uhum. para a pessoa criminosa? Sim. É, Isso. então, e essa questão do ECA digital, sobretudo essa semana, essas últimas semanas, assim, tá tendo uma discussão na internet, não sei se você tem acompanhado, porque, o ECA digital, né, a lei que veio e começou a vigorar no começo desse ano, determina que haja um alvará judicial para autorizar a exposição quando há monetização, quando são perfis comerciais. Mas aí parece que a lei foi além, eu confesso que eu ainda não me aprofundei, né, de forma tão integral no tema, mas parece que as pessoas estão em dúvida se é só para perfis comerciais ou qualquer perfil que a criança apareça de forma frequente, né. E aí parece que, a Meta, né, que é o Facebook, Uhum. que administra o Instagram também, andou banindo algumas contas, enquanto a pessoa não anexasse esse alvará. Então parece que no Instagram já tem ali uma com Então eu na acho ótimo, também eu acho. acho Sim. Mas as ótimo. pessoas as pessoas que trabalham com isso, com influencer, estão achando ruim. "Nossa, mas que Ah, absurdo", mas se né. você não vai agradar a todos nunca, E né, é não estão isso. pensando no próprio filho, porque acham Não. ruim. E aí me parece que foi uma parceria, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Ministério eles, Público, né, isso. fizeram essa pressão para que isso acontecesse por conta do trabalho infantil, que é um trabalho, né, a pessoa tá, ganhando dinheiro em cima da imagem da criança. E aí, tem questão de influenciadores grandes que abrem conta em nome da criança, o valor é revertido totalmente a uma conta em nome da criança, que a criança vai usufruir no futuro, ou o pai e a mãe vão dar destino a algo nesse sentido do Mas valor será da que a criança. criança quer aparecer? Então, É Será que a isso. exatamente criança de isso. 20 anos É exatamente iria isso. querer aparecer? Se E for aí as você pessoas estão achando sabe, ruim, mas é mais uma demanda que É. vai chegar para o judiciário, que está Vai. chegando já. Tem que ter esse alvará, tem que anexar no Instagram para poder o Instagram validar que você Isso aí. possa, de alguma forma, expor a criança. Mas aí, muito além da questão da questão lucrativa, da questão financeira, tem a questão criminal, né? Que é como você falou, a questão de distorção de imagem. Eu vi um tempo atrás a esposa do Neymar, namorada, esposa, enfim, não sei, ela falando que pegam as fotos das filhas dela e alteram com muita frequência, colocam até, assim, rosto de monstro, de malvado, sabe, umas coisas, assim, muito ruins. E uma outra vez eu vi uma menina falando que pegaram foto do filho dela enquanto ele chupava sorvete, picolé, alguma coisa, e fizeram algo sexualizado é com crime. né, exatamente, que é um crime. Exato. Só que aí, assim, quem tá errado é a pessoa que tá praticando o crime, mas você, enquanto mãe, não Facilitou, poderia ter evitado? É um É, perfil aberto? facilitou. Quem são as pessoas que estão acessando o seu perfil? isso aí. Né, eu tenho perfil privado, eu posto pouquíssimas fotos da minha filha no meu perfil privado, que só tem pessoas que eu, conheço. Mesmo assim, não tem necessidade de você postar criança sem camisa, ainda que você bote um emoji no tapando ali, né, não tem Exato. necessidade, você pode pensar: "Eu preciso disso", né, porque você vai dar munição para um pedófilo, para um criminoso Eu praticar sou alguma coisa. neurótica, gente. Eu, É. assim, eu tenho 2 adolescentes, mas, elas falam até quando elas estão juntas lá em casa, lá vem minha mãe da palestrinha, né, Aham. porque Que eu tenho bom. muita preocupação com essa questão de divulgação de imagem. Uhum. Há um tempo atrás teve uma situação, e isso, assim, não precisa ser um maior de idade, tá. Sim, Uhum. A doutora Vanessa Cavalieri, não sei se vocês já Sim, viram, várias sim. acompanho vezes elas bastante. falando Uhum. que os crimes que são praticados por adolescentes estão ficando cada vez piores. Sim. Sim. E o que mais chamou a atenção dela, que o perfil, mudou. Às vezes, aquele menino que roubava ali, porque precisava, furtava ali no mercado, furtava, o telefone para comprar alguma coisa para casa, Uhum. um menor Uhum. infrator, daquelas Sim. características que tinham agora, são menores infratores de escolas de classe média Sim, alta. eu vi Uhum. esse vídeo dela na rede social E falando é sobre isso. verdade, tá. Uhum, Teve uma história no colégio católico do Rio de Janeiro, que não vou citar o nome obviamente, mas que eles adulteraram as crianças de dentro do colégio, pegaram a foto de uma menina, adulteraram a foto da men das me de mais de uma menina, botando nua e tudo uhum, mais, e compartilharam uhum. aquelas fotos. E aquilo deu uma repercussão danada, enfim. Óbvio, é criminoso, você pode Sim, acabar com a vida de uma adolescente, vocês não Sim, têm ideia, eu tenho 2 sim, sim, meninas, eu sei disso, acaba com a vida. sim. uhum, Então eu tenho, assim, minhas preocupações enquanto mãe, enquanto profissional do direito, obviamente as 2 coisas, porque, é aquilo, uma vez que você coloca, que você repassa, você Isso que eu ia perde a falar. noção para onde aquilo vai totalmente. parar. É isso.
É a pessoa tá? que compartilha com a outra, que manda. Às vezes a pessoa manda de boa fé, olha que bonitinha, filha de fulano, mas aí ele já passou pra outra, que passou Isso pra aí. outra e vai chegar na mão. E esse vídeo dela eu vi, ela falava justamente por isso. Adolescentes de classe média alta, que tem acesso a boas escolas, educação de qualidade, né? A gente não tá falando de uma criança que não tem acesso a É. recursos e esse perfil tá aumentando, né? E é assim, acaba a vida da criança que é vítima do. Com o adolescente também, que tá começando a vida dele ali, adulta, daqui a pouco, e já começa Com manchada. certeza, A com família, porque certeza. os pais. Meu Deus, mas eu não sabia que meu filho estava fazendo isso. Mas você vê o celular do seu É filho, isso aí. você verifica, né? É a questão do abandono digital também, que a gente fala muito, né? Sobre as crianças que ficam ligadas no telefone em tempo integral, sem nenhum tipo de fiscalização, jogos online, pessoas, né? Você deve certamente Com sabe melhor do que a certeza. gente sobre esses crimes, de pessoas que se passam por crianças, estão jogando online, mas são adultos Uhum. pedófilos que tentam atrair aquela criança para o encontro, né, Bianca? Então, São vários desafios que a maternidade, a paternidade hoje uhum, tem, né? põe. Porque é um mundo obscuro, fala assim. De uma geração que não cresceu com esse mundo obscuro. Ela tá tendo que É, aprender, né, aprender, trocar o pneu aprender. enquanto o carro tá andando. Pois é, então são muitos desafios, mas eu acho que nada substitui a ausência do celular na mesa e a conversa franca É todos Uhum, os verdade, dias, é né? verdade. Eu acho que falta também os pais largarem os celulares deles, eu digo mais, uhum, sabe? E conversar, uhum, porque se a gente não conversar em casa, não criar os nossos filhos, a escola ela educa os filhos de uma forma ali para aprender as matérias. Óbvio que pedagógica, tem, né? tem uma forma Uhum. pedagógica, mas a educação a gente recebe em casa, esse tipo de os Orientação. princípios que você tem da Uhum. sua vida de honestidade, Uhum, isso tudo é em casa. Então a gente precisa estar atento aos nossos filhos também, que uhum, são muitos desafios, desafios muito diferentes do que a gente tinha na muito. nossa época e Uhum. que a gente está precisando lidar com isso. Eu tenho casos de crianças que estavam jogando, que viram conteúdo sexual muito cedo, que depois ficaram com traumas para o resto da vida. Uhum, Isso dito por psicólogas e tudo. Tem casos de crianças que acabaram sendo como se fossem abusadas sexualmente no jogo. uhum, Tem casos de pais que pegaram o Instagram da filha, a filha estava falando com uma pessoa que achava que era um adolescente e era um adulto. Há pouco uhum. tempo, um adulto foi preso, estava conversando com a criança, com o adolescente no Instagram. A mãe é que descobriu, foi em encontro, prenderam o cara lá em Uhum, flagrante. uhum. Então, assim, é muita coisa, é muito assustador, Muito. sabe? Muito assustador. Eu fico muito preocupada com toda essa dinâmica. Eu tenho, assim, realmente muita preocupação, mas é aquilo, a gente precisa mostrar para os adolescentes e não é assustar, mas mostrar o que está Isso aí, Verdade. acontecendo, não isso aí. tapar o sol com a peneira. A gente não pode, entendeu? A gente precisa É, mostrar o que acontece na é sociedade e isso. Uhum, dizer para tomar cuidado. E ter cuidado com tudo, com quem anda. A gente viu casos de estupro coletivo também, de uhum. pessoas de classe média alta lá no Rio. Sim, Então, tomar bastante cuidado quanto a isso. sim. Eu É. vi um vídeo de uma psicóloga que ela dizia assim: antigamente a gente achava, a criança está dentro de casa, está com a gente, está segura. Ela vai estar, vou ter preocupação com a segurança dela se ela estiver na rua. Mas ela falava no vídeo, né? Se ela estiver em casa, mas trancada no quarto dela, sozinha, com o celular ou computador, ela tá mais em risco do que talvez na rua, onde tem outras pessoas ao redor observando. Então, o Sim. risco dela estar dentro de casa, ela pode estar correndo um risco muito maior. Crimes sendo acontecidos de forma virtual, esse que você falou de um abuso sexual no âmbito digital, questão de crianças que começaram a mutilação, questões né, de Física. fazer danos ao próprio corpo, É. porque estavam jogando e no jogo a pessoa falou, não, você vai, né, assim, a criança precisa se autoafirmar, né, naquele jogo, parece que aí a pessoa obedece um E comando, a gente né? teve 2 situações muito difíceis, né, teve óbvio, o aumento da internet, das redes Uhum. sociais e Sim. teve a Covid. Sim, Sim. Então, por exemplo, minha filha mais velha passou a adolescência na uhum, Covid, sim, Uhum. que é dolorido também, porque os Sim. pais não sabiam mais o que fazer e liberavam o celular, assim como Uhum. eu, é. vários pais liberaram, Sim. Até porque também tá. até a escola era no celular, era no computador, não E a tinha jeito. escola começou a proibir, na verdade, a lei federal que proibiu as escolas, né, de que
mandou as escolas não admitirem mais celulares dentro de sala, Sim, não tem tanto tempo assim, então é tudo muito novo. é assim, A é gente assim. precisa, a gente ainda está aprendendo a lidar com isso tudo. Eu acho que, assim, os pais também têm que tomar cuidado e tem um dever, sim, de cautela, de guarda, voltando ao que a gente estava, pergunta que você Uhum. estava falando, de cautela, guarda, com relação às imagens compartilhadas em rede Com social. certeza. E é uma Uhum. complicação, né? Porque às vezes o pai deixa ter uma conta no TikTok e fazer dancinha, a mãe não deixa. Não sei se vocês passam por isso, mas eu já escutei essas coisas, Uhum. né, no âmbito É, a gente criminal. já teve cliente que falou: "Ela pode ficar colocando isso? É, A mãe não tá vendo. Eu falo com ela, ela acha que eu sou chato". a gente teve um caso E assim. e a pessoa a adolescente muito bonita e muito sexualizada. E, de É. fato, a gente via e falava: "É, agora como é que vai fazer esse diálogo existir É, entre que é o mais um pai e a mãe?". conflito, É, né? exato, Porque Muito aí exato. um não quer difícil. ficar mal com a filha, não tá É, vendo pelo mesmo lado do outro, então assim, é uma conversa que tem que ter, porque mesmo separou, continua sendo pai e mãe, né, é então isso. assim, até porque como você falou, Bianca, mais de uma vez, a omissão também é, né, passível de ser responsabilizada, e aí a Responsabilizada. pessoa acha: não tá acontecendo nada", mas aí o que acontece lá na frente? Aconteceu um crime, ok, o autor daquele crime vai ser punido, investigado, seja o que for. Mas e você, como pai, você não estava vendo o telefone do seu filho? Exatamente, Ele saiu ao Exato, encontro de uma pessoa, você não, onde você estava nesse momento, né, que você exato. não viu isso? Afora exatamente. a própria culpa que a pessoa pode carregar depois, né? Com Ué, eu estava certeza. preocupado, meu filho estava abandonado no celular, eu estava preocupado com outras coisas, com outras demandas, e E não não vi isso vi. acontecer diante dos meus olhos. É, Uhum, porque as pessoas também têm, óbvio, as carreiras, as Uhum, mães, né, uhum, muitas trabalham, têm as uhum. suas funções, é tudo sim. muito difícil, eu não estou dizendo Não, que não é nada Que é disso é fácil. fácil fácil não, não, tá, gente? nossa, é bem Nada difícil. disso é fácil, é um desafio realmente Uhum, a paternidade nessa era Sim, digital. uhum. Eu acredito que seja um desafio, mas a gente precisa também tentar, aos poucos, se aproximar. O principal é a conversa, se é Uhum. aproximar do isso, adolescente, da criança, para falar dos perigos que existem, E né? exato. ouvir também, né, ter uma escutativa com a criança, com o adolescente, Também. porque na É. correria do dia a dia, às vezes a gente não para para ouvir. O que que aconteceu hoje na escola? Como foi, né? Exatamente. Uhum. Fala, mas escuta o que o adolescente está falando, o que a criança está falando. Criança muito quieta nunca é bom. Nunca é bom. É, Também acho que exatamente, não. porque aí pode esconder o que está acontecendo, Nunca é Exato, bom. né. exato, Nunca é Então, exato. bom. procura ouvir, escutar, ainda que seja um assunto que a criança adolescente às vezes fala uma coisa, criança, que não é relevante para você adulto, mas valida o que ele Mas está falando, né, porque sim. alguma coisa aí você pode tirar dali. Então eu É. acho que é um desafio, eu tô começando aí desse desafio, ainda tô engatinhando, eu sei que tem muito e que as questões vão ficar cada vez mais Mais difíceis, Com né, difíceis, certeza. com porque certeza. os desafios são enormes, mas a gente tem que se preparar para estar de alguma forma, atento, né, protegendo aquela criança, É, porque a gente botou no mundo, eu acho que nada mais justo do que a gente ser responsável responsável. integral por tudo, né. Claro que pode acontecer coisa fora dos nossos olhos, mas, assim, nunca guardar que eu vejo o que está acontecendo e eu não fiz nada. Não só pai e mãe, mas todo mundo, né, que tá em Exatamente. volta daquela criança. Sim. Bianca, meio que já caminhando para o É, fim, né, que gente, passa muito rápido, passa, eu tô olhando aqui, tô a preocupada. gente fala que passa rápido. Nessa interlocução entre o direito de família e o direito criminal, e aí a gente, né, falando dessas questões de rede social, dessa parceria que pai e mãe precisam ter, né, como é que vai falar, o que vai gerar briga, a gente entra na questão da guarda e convivência com medidas protetivas, né. A medida protetiva, em favor da criança, ela é talvez mais prática quanto a isso, porque de fato a convivência ela vai ser ou monitorada ou ela não vai existir naquele primeiro momento. Mas como a gente pode melhor orientar os nossos clientes, né, e as pessoas também que estão assistindo mais do que isso, quando há uma medida protetiva em favor da mulher, né, da mãe, que aqui ela vai se confundir essas figuras, né, É. foi em relação a ela enquanto mulher, como pode ser feita essa orientação para que a convivência continue existindo, já que não há risco da convivência em relação ao filho? A questão é a violência doméstica contra a mulher, familiar. É, como orientar esses pais, né, que estão com essas questões em não interferir na guarda e na convivência? Como trazer esse diálogo para que a convivência do filho, tanto com o pai quanto com a mãe, não seja interrompida por conta de uma medida protetiva? Então, muitos pais, inclusive, param de ver os filhos, né, com a medida protetiva, que ficam preocupados.
Eu acho que a preocupação até é válida, tem que ter uma preocupação. A gente tem um crime de descumprimento da medida protetiva, que é um crime sério, que pode levar até uma prisão. Com certeza. Então, a gente precisa pensar nisso também. Sim. Normalmente, o ideal é que se tenha um interlocutor para essas conversas. Então, Uhum. nomear uma terceira pessoa é muito importante para fazer a interlocução. Que não seja advogado, tá, gente? É, Para nem, com essa nem tem mania de achar como, que é o nem tem como a advogado. gente ser interlocutor de 250 clientes, não dá. Uhum. É humanamente impossível, mas, por exemplo, você tem uma pessoa, eu tenho muitas clientes que colocam a irmã, uma prima, alguém muito próximo ali, Às vezes é babá da criança, para avó. fazer essa interlocução. Muitas vezes essa interlocução até é por e-mail ou por Sim, WhatsApp. Então são só coisas pontuais, como por exemplo, concordo. a criança está com, se já tem uma convivência estabelecida, a criança está com uma febre ou tem que dar algum remédio. Perfeito. Então aquilo é colocado de forma pontual para explicar, porque tem Uhum. questões relativas mesmo à rotina da criança que precisam ser Exato, Uhum. partilhadas. exato. Então, para não ter problema, normalmente se coloca um interlocutor para isso. Por óbvio, algumas pessoas são muito resistentes a aderir à interlocução. Uhum. Uhum. E essas pessoas resistentes é que eu fico preocupada, porque Uhum. quando você tem resistência, é porque você tende a quebrar uma medida protetiva. Uhum. Então, de um lado ou de outro, assim, a medida protetiva é de afastamento do homem, mas a mulher também precisa cumprir a medida protetiva, Uhum. Uhum. tá? É importante. Se na hora da. Normalmente, a juíza do juizado de violência doméstica e familiar, ela coloca embaixo que o período de entrega, de buscar a criança, de levar a criança, está garantido. Mas se ela mandar que tem uma interlocução para entrega, para buscar, você tem que arrumar uma pessoa para levar e para buscar. Isso. Uhum. E é óbvio que você não vai pedir ao baleiro ali da esquina para levar seu filho. O porteiro. Poxa, E ideal também que né? não seja a própria criança, né? Porque eles têm que falar isso. Dependendo da idade, a Sim, criança que vai fazer sim. comunicação entre a mãe e o pai. Isso não Não, existe, não, né? não Não. existe. É bem complicado. Isso eu Uhum. canso de falar que criança não tem que ficar opinando ou Uhum. falando com pai ou com mãe, não tem que colocar a criança no centro do conflito, porque Uhum. senão Perfeito. vai acabar com o psicológico dessa criança, cara. Uhum. Ninguém precisa ficar passando por isso, Uhum. mesmo que seja um adolescente. Você Sim, está colocando o adolescente no meio numa situação de ter que escolher um dos isso dois. aí. Uhum. E o amor muitas vezes é pelos dois, né? Sim. Exato. Óbvio que tem casos que a criança não quer ir para um ou não quer ir para outro. Eu Uhum. sempre falo que você tem que ter um jogo de cintura ali também. Sim. Uhum. Falta muito bom senso também. Eu Uhum. fico Sim. pensando, olhando de fora e pensando, cara, falta bom senso. Às vezes é uma festinha que vai terminar um pouco mais tarde. Avisa lá, olha, fulana pediu para avisar que a festa vai terminar uma horinha mais tarde e que vai atrasar um pouquinho. Qual o problema disso? É. Exato. Se você Exato. está comunicando antes, se você está. Uhum. Assim, a ausência, a gente fala de novo, do olhar para a criança, Isso Uhum. aí. porque querem ficar se degladiando ali. Isso aí. E eu fico Acusando, né? trocando E acusações, Você não tá mantendo um cumprindo, tá vínculo. sabe? Mas, descumprindo o poxa, o que, limite. que é melhor para É, aquela criança? É ficar mais uma horinha naquela festa, de repente? Ou viajar com o pai, ou viajar com a mãe, e aí o exato. período, de repente, vai pegar um dia da convivência do Sim, pai, o que que tem isso demais é isso. se a criança está sendo beneficiada por aquela viagem, ou se a criança está sendo beneficiada por aquele passeio, né? Uhum. De repente ia ficar em casa com você assistindo televisão, tá lá numa festinha, É. assim, falta um pouco de bom senso, eu percebo. É óbvio que, e o que eu falo sempre, o judiciário ele não consegue abarcar tudo. Não. Não. E essa é uma questão importante, que pense assim, o juiz não vai ficar determinando cada hora que você Não, vai gente. precisar, de repente, trocar uma Não, convivência ou alargar a não. convivência. Uhum. Então você precisa ter bom senso. Ah, Uhum. mas a outra parte não tem bom senso. É um problema, É. realmente. Eu Exato. entendo que seja um problema, sabe? Eu acho que, independente de quem seja, se não tem bom senso, quem É sofre é a isso criança. aí. Procura ajuda E psicológica até para te ajudar a É, saber e eu enfrentar acho isso, né? que Porque não tem como. quem Não dá pro sofre é a juiz ser babá. criança, porque a criança fica ali no meio daquele conflito, sem saber para que lado que vai, É. sendo prejudicada muitas vezes num passeio, numa viagem, numa Uhum. convivência melhor com um dos dois, quem quer Sim. que seja, Uhum. por conta de uma situação. Mas medida protetiva, a gente não. Eu acho que medida protetiva a gente não tem que ficar discutindo ali naquele momento, a gente tem que cumprir. É E Sim. lógico. cumprir na seguinte situação: se afastar, obviamente, tá? E, infelizmente, muitos pais, por exemplo, recebem decisões de vara de família. Eu tive um que recebeu uma decisão de uma execução,
junto com uma outra coisa, na mesma semana ele resolveu ir lá riscar o carro todo da ex-mulher. Meu Deus do Sabe? céu. Então tem situações que, assim, Ai, as pessoas ai. são agressivas em si, aí não tem Aí é jeito, cara. complicado, né? Não tem jeito, não tem como você passar pano para esse tipo de Não, situação, não. sabe? Nenhum advogado vai te dizer isso. Então, a gente precisa instruir os nossos clientes a cumprir com a medida protetiva, explicar que descumprimento gera prisão, Sim. porque, na verdade, você está contra o judiciário também, o juiz que emitiu aquele cumprimento daquela ordem. Sim. Óbvio que tem a vítima ali, mas tem também o descumprimento da ordem, de forma sim. direta. O juiz fica danado da vida, não quer saber, passa a caneta e manda prender. E se a Hum, mulher chamar a polícia na hora, vai preso. É hum. Né? isso aí. E instruir também as mulheres a cumprirem o determinado na medida protetiva. Isso aí. Ambos os lados têm que cumprir, Isso aguardar. A medida protetiva, não, óbvio, não tem um prazo, assim, tem uma reavaliação Uhum. e tudo mais, mas é uma medida que serve para aquele momento ali, os ânimos estão exaltados para dar uma calma. Isso aí. E é importantíssimo, porque muitas vezes a violência vai escalonando e pode acontecer alguma coisa mais grave, tanto para criança e para adolescente como para um adulto. É por isso que é importante, como a Kézia falou, ter essa diferença, se a medida protetiva é a favor de uma criança, do adolescente, do filho, ou é a favor de um, né, dos ex-cônjuges, ex-companheiros, enfim. Porque aí, se for entre os adultos, preservar a convivência equilibrada através de uma pessoa que intermedia, através de um aplicativo onde pode ser feita a Sim, comunicação tem essencial. aquele, acho que é Zelle. Zelle, né? Tem Que as Zelle. pessoas podem colocar as informações assim, Principalmente quando tem essenciais. filhos com necessidades especiais, eu acho que o aplicativo Sim. funciona super bem. É porque as Sim. pessoas ficam assim, mas como que eu vou? Eu não posso chegar a tantos metros, mas eu tenho que buscar meu filho na casa dela. Mas existe uma determinação judicial de que seja buscado lá. É Você está isso. cumprindo uma determinação judicial. E aí cabe à vítima, por exemplo, não se apresentar ali no portão, né, Bianca? Ficar dentro de casa. Então, assim, é questão de bom senso, como você falou. E eu acho que também bom senso passa muito pelo profissional do direito. Porque a gente é o primeiro filtro. Antes da gente colocar no judiciário, a gente escuta o cliente. E muitas vezes a gente tem que fazer essa reflexão que você falou. Se a cliente reclama que, o pai atrasou 15 minutos para me entregar. Te prejudicou? Prejudicou seu filho, sobretudo? O que que causou? Mas tem profissional que qualquer espirro sai Exatamente. peticionando. E aí peticiona, Sim. olha, que tá descumprindo porque tá Mas atrasando. cansa, né? E aí Cansa o muito. processo, Nossa. que já é moroso pela sobrecarga do judiciário, se torna mais moroso ainda, porque é petição atrás de petição, e aí se o genitor ou a genitora noticia alguma coisa, vai para E MP, o para juiz fica MP. com ranço, gente. Isso que eu ia Desculpa. falar. Eu ia falar Eu vou falar bem exatamente claramente, isso. o juiz fica com Prejudica. ranço. Então, assim, a gente tem tem que juiz ter- que manda assim, ó, não fala mais nada, porque eu não vou mais Isso aí. Não, Isso tem aí. que ter o filtro. E o cliente precisa entender que quando a gente advogado fala, é porque a gente sabe que a gente está falando E a pela gente quer o experiência. bem, né? Exatamente. Não Então, é o assim, mal. mas eu quero que coloque isso no processo. Vamos aguardar o momento certo? Não é agora. Isso vai atrasar o andamento processual. Isso não vai trazer nenhum benefício. Não vamos peticionar sobre isso. Foi um descumprimento, mas foi 15 minutos, 1 hora. Isso não trouxe prejuízo. Vamos aguardar, porque senão... Às vezes o processo está na conclusão lá, ou está Vai indo para a sair. conclusão, sai Exatamente. Uma da petição pilha por conta inútil. de uma petição que não vai adiantar Então, nada. a gente tem que trazer essa reflexão. Não É. adianta a gente querer só agradar o cliente. Não, tudo que você me pediu eu vou fazer, porque não é assim, a gente vai prejudicar o próprio cliente, o filho, o judiciário vai olhar aquilo com maus olhos, a gente pode ter ali um andamento processual mais atravancado ainda, porque não está sendo bem visto aquele processo. Então, assim, isso é uma realidade que envolve muitos personagens. A gente, advogado, tem uma responsabilidade A gente tem que social ter um muito grande. filtro, né? Um filtro também do que vai colocar no processo. Pensar Sim. que hoje em dia não é qualquer coisa que a gente pode colocar. Vexatória contra a mãe, fotos certeza. vexatórias, fotos. Então a gente precisa tomar cuidado. Tem todo um filtro aí Concordo. que precisa colocar. Concordo. Mas é isso, né? Concordo. Você pegou uma lembrancinha? Ih, peguei a lembrancinha. Tô logo atrás de você. Então tá ótimo. Bianca, a gente quer agradecer muito a sua participação, Obrigada a sua a vocês, fala, a sua meninas, colaboração. adorei. Nossa, Incrível, passa muito né? rápido, né? Muito. Tem muita coisa pra gente conversar. Se quiser, a gente ainda, faz né? um número 2. Número dois, continuidade. exatamente. E realmente são áreas que as pessoas olham de fora não percebem a comunicação. A gente que está na prática do dia a dia, Nossa, tem muita. né, a gente percebe a conexão que tem e a gente confia demais no seu trabalho. Tanto é que a gente sempre tem essa interlocução, né, passando também clientes, indicando, porque a gente confia, sabe, da responsabilidade que agradeço. você tem. A sua colaboração foi incrível, né? Com toda certeza. Trouxe muito E quem conhece, conhecimento. né? Exatamente. A parte criminal a gente até arranha, a gente fala com o cliente, às vezes pergunta, mas isso, olha, eu acho que é assim, mas deixa eu te indicar o telefone de quem vai saber te responder isso. E acrescenta muito na nossa advocacia, cada vez mais o direito de família
infelizmente, né, ele É anda com aquilo que a direito gente falou, criminal. está aumentando o número de Tá, casos, a gente tá, precisa eu acho que exato. também tem as pessoas estão mais informadas, né, Isso, com mas certeza. as coisas vão se acertando. E a Sim. gente tem aqui uma lembrancinha Ai, para muito vocês. Agora deixa eu tirar do obrigada, saco para Marta, gente. foi dentro de um saco que eu entreguei. É uma Ah, lembrancinha nossa aqui. Então, em ai, que agradecimento, linda, que linda, agradecimento pela sua amei. participação, Porque pela sua Amei. presença, advogado precisa do disponibilidade. café, né? A gente sem Ah, café. Aí. com certeza. Outro dia faltou lá, fiquei Não desesperada. dá. É isso. Obrigada, tá, A gente? gente que Obrigada. Eu agradeço a agradece. confiança no trabalho, A principalmente, gente na também parceria. agradece. Tá bom? Com Muito certeza. obrigada. Obrigada, Bianca. Obrigada, gente. Quer fazer despedida? Não, faz você a despedida. Então, agradecemos a você que nos acompanhou até aqui. Nós vamos encerrar, esse episódio vai encerrar a primeira série, né, do podcast Goulart e Legítimo Debate. Depois voltaremos com uma nova temporada de episódios. Então, até lá, aguardamos vocês.